outros como Adolf Hitler e o Dr. Joseph Mengele. Podem ter roubado qualquer justiça de suas vítimas, mas quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, muitos outros nazistas encontraram seu destino no final de um laço de carrasco. Anos após o fim da guerra, os nazistas foram caçados e levados à justiça, e essa tendência continua e continuará até que sejam encontrados ou morram de velhice. Alguns dos nazistas mais conhecidos capturados após a guerra são bem conhecidos, incluindo Adolf Eichmann, Franz Tango e Josef Schlumberger. Embora não sejam tão conhecidos quanto os outros, esses 10 foram encontrados nos cantos e recantos para enfrentar a justiça décadas depois que seus crimes de guerra foram cometidos e são apresentados sem uma ordem específica, pois são todos monstros. 4 anos após a guerra, Jacques Palij emigrou para os Estados Unidos, alegando que trabalhou na fazenda de seu pai durante a guerra. Claro, isso era uma mentira e, em vez de trabalhar como lavrador, Palij trabalhou como guarda armado no campo de concentração de Travnik, na Polônia ocupada pelos nazistas. O campo de Travnik era um campo de concentração de trabalhos forçados que mantinha prisioneiros judeus, mas era mais do que isso. O campo também foi um dos locais que o Schutzstaffel SS treinou para caçar e matar judeus poloneses. Quanto a Palij, demorou muito, mas ele finalmente foi revelado por um historiador sênior do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Em 2003, um juiz federal retirou Palij de sua cidadania americana e, no ano seguinte, ele foi condenado à deportação. Apesar da ordem, nenhum país estava disposto a receber o criminoso de guerra nazista. Então, em 2018, a Alemanha finalmente cedeu e aceitou o Palij. Ele tinha 94 anos na época. Em 2019, Palij faleceu, embora tenha sido destituído de sua cidadania americana e finalmente deportado. Nunca foi acusado de nenhum crime relacionado ao seu envolvimento no Holocausto. Apesar de tudo, ele foi descoberto, o que serviu para caluniar o homem adequadamente por quase 2 décadas antes de sua morte. Hermine Braunstein-Erjian era uma SS Euferin, trabalhando como guarda feminina nos campos de concentração de Majdanek e Ravensbrück. Ela foi apelidada de Stomping Mara e era conhecida por ser uma mulher cruel e monstruosa. Ela enforcava e chicoteava mulheres até a morte e jogava crianças pelos cabelos em caminhões enquanto eram transportadas para as câmaras de gás. Ela ganhou seu apelido depois de pisar em uma mulher mais velha até a morte com suas botas. Ela foi perseguida pela lagoa pelo caçador nazista Simon Wiesenthal, que conseguiu localizá-la. Seu caminho para os Estados Unidos começou em Viena antes de ela ir para o Canadá e, finalmente, para o Queens. Wiesenthal e seus associados finalmente a encontraram brincando de dona de casa com o nome de Hermine Ryan. Em 1973, ela se tornou a primeira nazista extraditada dos Estados Unidos para a Alemanha. Ela foi julgada em Düsseldorf, no início de 1975, e seu julgamento durou mais de 5 anos. Ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua, que começou em 1981. Depois que ela perdeu uma perna devido a diabetes em 1996, ela foi libertada da prisão. Ela faleceu 3 anos após sua libertação. Mykolaiovich Jordenjanjuk era um membro ucraniano do Exército Vermelho que serviu como um homem Travnik, prisioneiro de guerra recrutado para os nazistas. Ele trabalhou como guarda no campo de extermínio de Sobibor, Majdanek e Flossenburg. Após a guerra, ele emigrou para os Estados Unidos e se naturalizou na década de 1950. Ele trabalhou em uma fábrica automotiva da Ford em Ohio, mas na década de 1980, foi erroneamente identificado como um guarda notoriamente cruel conhecido como Ivan, o Terrível. Ele foi julgado e condenado, mas em 1993, o Supremo Court israelense anulou a condenação. Seus problemas legais não terminaram aí, pois era sabido que ele era um guarda de um campo de concentração, mesmo que não fosse quem o mundo pensava que ele era. Como resultado, sua cidadania foi revogada em 2002, e a Alemanha o extraditou em 2009, alegando que ele era cúmplice de mais de 27.900 acusações de assassinato. Esse foi o número de pessoas mortas sob sua guarda em Sobibor.
Em 2011, ele foi condenado, o que abriu um novo precedente para a condenação de guardas/colaboradores quando nenhuma evidência direta de seu envolvimento no assassinato estava disponível. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, mas morreu no ano seguinte. Fedor Federico foi mobilizado para o exército soviético pouco antes de os alemães avançarem para o território soviético. Ele foi capturado e levado para Chełm, na Polônia. Ele foi recrutado para uma unidade policial auxiliar, servindo a Alemanha nazista, e foi levado ao campo de extermínio de Treblinka para treinamento. Enquanto estava lá, Fedorenko foi promovido a uma posição de autoridade de mais de 200 homens. Seu trabalho era barbear, despir, espancar os prisioneiros de gás trazidos para o campo. Mais tarde, ele treinou como atirador e carrasco que participou da limpeza do gueto de Varsóvia, embora afirmasse que recebeu um rifle, mas nunca o disparou. Após a guerra, Fedorenko fugiu para os Estados Unidos, onde foi suspeito de ser um criminoso de guerra nazista. Apesar disso, ele recebeu a cidadania e se aposentou para Miami em 1973. 5 anos depois, ele foi preso, desnaturalizado. Em 1984, foi o primeiro criminoso de guerra nazista deportado dos Estados Unidos para a União Soviética. Após uma audiência de 9 dias, ele foi considerado culpado de traição e de ter participado de execuções em massa. Ele foi condenado à morte e executado por seus crimes em 1987, 42 anos após o fim da guerra. Karolina era o comandante do campo de concentração nazista de Tartu, na Estônia. Durante seu tempo nessa posição, ele atirou em homens, mulheres e crianças enquanto supervisionava as operações do campo. Quando os soviéticos expulsaram os alemães da Estônia, Linas lutou ao lado do exército alemão e foi ferido. Ele permaneceu em vários campos de deslocados na Alemanha antes de seguir para os Estados Unidos em 1951. Entre 51 e 1979, Lina trabalhou como agrimensor em Greenlawn, Nova York. Enquanto morava nos Estados Unidos, a União Soviética trabalhou incansavelmente para levá-lo à justiça. Em 1962, ele foi julgado, condenado e sentenciado à morte à revelia por um tribunal soviético. Em 1981, o Tribunal do Distrito Federal em Vestbury, NY, retirou-lhe a cidadania e ordenou sua deportação. Ele lutou contra isso por anos, mas a Suprema Corte recusou-se a ouvir seu apelo final. Em 1987, Linas foi levado de avião para a União Soviética. Infelizmente, ele nunca foi julgado. Ele estava na União Soviética por 3 meses antes de morrer em um hospital de prisão enquanto aguardava julgamento. Se seu julgamento tivesse ocorrido, não há dúvida de que ele teria sido considerado culpado, condenado à morte e executado. Arthur Rudolph foi levado para os Estados Unidos por meio da Operação Paperclip. Essa operação levou cientistas alemães aos Estados Unidos para ajudar a desenvolver o programa espacial americano e outras tecnologias relacionadas com foguetes. Nesse sentido, Rudolph ajudou a desenvolver o míssil Pershing e o foguete Saturno V. Cientistas levados para os Estados Unidos sob a Operação Paperclip eram geralmente perdoados por suas ações durante a guerra, mas Rudolph é um caso especial. Em 1943, ele começou a produção do V-2 nas instalações de Mittelwerk. Ele era o responsável pela produção, que dependia de trabalho forçado por meio do campo de concentração de Mittelbau-Dora. Estima-se que cerca de 20.000 prisioneiros morreram construindo os foguetes, informação que o governo dos Estados Unidos enterrou até 1982. Quando isso veio à tona, ele assinou uma confissão/acordo com Luzi para renunciar à cidadania americana e deixar o país. No final das contas, Rudolph não foi processado por seus crimes e recebeu cidadania na Alemanha Ocidental. Ele perdeu sua medalha de serviço distinto da NASA e, quando visitou o Canadá, foi expulso do país. Ele morreu de insuficiência cardíaca em 1996, enquanto vivia na Alemanha. Antes da Segunda Guerra Mundial, Valerian Trifa era um membro da Guarda de Ferro, um grupo fascista romeno que ajudou a provocar a rebelião dos legionários de 1941.
Um antissemita ferrenho, Trifa trabalhou duro para instigar motins violentos contra a comunidade judaica de Bucareste e foi responsável por a morte de centenas de judeus. Ele passou a maior parte da guerra como detento dos nazistas com status privilegiado e, quando a guerra terminou, ele emigrou para os Estados Unidos. Ele ganhou destaque para liderar a comunidade ortodoxa romeno-americana contra a Igreja Ortodoxa na Romênia comunista. Seus crimes que levaram à guerra permaneceram desconhecidos até 1975, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou um inquérito contra Trifa. Ele foi destituído de sua cidadania americana antes de ser autorizado a se mudar para Portugal. Em 84, Portugal declarou Trifa um indesejável devido aos seus laços com o fascismo. O país o obrigou a partir, oferecendo-lhe 3 meses para que isso acontecesse. Ele lutou contra a deportação por vários anos nos tribunais. Em 1972, enquanto o processo ainda estava em andamento, Trifa morreu de ataque cardíaco. Durante o inverno de 1945, Friedrich Karl Berger serviu como guarda nazista no subcampo de concentração de Meppen. Durante esse tempo, ele guardou os prisioneiros enquanto eram forçados a trabalhar em condições atrozes, trabalhando muitos até o ponto de exaustão e morte. Quando as forças aliadas se aproximaram do campo, os nazistas o abandonaram e Berger ajudou a mover os prisioneiros para o campo principal de Neuengamme. Esse processo resultou na morte de cerca de 70 prisioneiros sob sua supervisão. Quando a guerra terminou, Berger foi para os Estados Unidos em 1959, onde permaneceu até 2020. Quando seu caso foi revelado, Berger admitiu trabalhar como guarda no sistema de campos de concentração de Neuengamme, mas disse que nunca testemunhou nenhum assassinato ou abuso de prisioneiros. Embora os promotores alemães tenham retirado o caso contra ele por falta de provas, ele foi deportado dos Estados Unidos em novembro de 2020. Berger, que tinha 95 anos na época de sua deportação, expressou surpresa com o que estava acontecendo com ele. Depois de 75 anos, isso é ridículo. Eu não posso acreditar nisso. Você está me forçando a sair da minha casa. Apesar de seus protestos, os Estados Unidos não queriam mais um guarda de campo de concentração nazista admitido residindo dentro de suas fronteiras. László Ksátáry trabalhou como comandante da Polícia Real da Hungria na cidade de Kassa. Em 1944, ele organizou a deportação de 15.700 judeus para o campo de concentração de Auschwitz. Ele também foi acusado de usar sua autoridade e posição para brutalizar o povo de sua cidade, ao mesmo tempo, usar prisioneiros em campos de trabalhos forçados. Seus crimes eram bem conhecidos do povo de Kassa e, em 1948, ele foi condenado à revelia por crimes de guerra por um tribunal da Tchecoslováquia. No ano seguinte, ele fugiu para o Canadá, alegando ser cidadão iugoslavo. Estabeleceu-se em Montreal, onde se tornou negociante de arte. Em 1955, tornou-se cidadão canadense. Ele desfrutou desse privilégio até 1997, quando o Canadá revogou sua cidadania por mentir em seu pedido. Ele foi autorizado a deixar o país, mas não foi acusado de seus crimes. Ksátáry acabou em Budapeste, onde sua identidade foi revelada em 2011. Depois disso, a Eslováquia estava pronta para processá-lo pela deportação de quase 16.000 pessoas para Auschwitz. No final das contas, ele morreu sob custódia enquanto aguardava o julgamento, tendo escapado da justiça e da punição até o fim. Hans Lipschitz foi um membro da Waffen-SS que passou a maior parte da guerra trabalhando no campo de concentração de Auschwitz. Quando a guerra terminou, ele foi para Chicago, onde permaneceu até 1983. Foi deportado por mentir sobre seu passado nazista e acabou se estabelecendo na Alemanha. O Simon Wiesenthal Center o colocou em 4º lugar na lista dos mais procurados, mas ele escapou da captura por um tempo incrivelmente longo. Ele não foi capturado até 2013, quando tinha 93 anos. Lipschitz admitiu estar estacionado no acampamento, mas afirmou que trabalhava como cozinheiro, não como guarda. Quando ele foi preso, havia evidências mais do que suficientes, ligando ao campo de 1941 a 1945.
Infelizmente, não havia evidências diretas que o implicassem em qualquer assassinato. O governo alemão tentou processá-lo da mesma maneira que Jean Denjanjuk foi condenado por cúmplice de assassinato. Infelizmente, devido à sua idade e problemas de saúde, ele foi considerado incapaz de ser julgado por seus crimes. Ele tinha demência, então o tribunal nunca abriu o julgamento. Apesar de ter sido preso, ele evitou a justiça e faleceu em 2016 aos 96 anos.